Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico. Vamos trazer aqui a sexta-feira do amado ou da amada, pirita na primeira opção, ou a drusa de ametista na segunda opção. Número 1 ou 2, ou essas duas leituras, uma pode estar conectada à outra, uma pode complementar a outra de alguma forma. Para leituras particulares, voltadas somente para sua energia, DDD 21, número 98615 4945, você pode estar chamando hoje mesmo, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita no canal, te convido a se inscrever, fazer parte dessa egrégora abençoada. Escreva aí no campo dos comentários: eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Assim é. Tá feito, tá feito, tá feito. A gente vai falar de momento de vida da pessoa amada. A gente vai falar de como essa pessoa está em relação a você. E eu vou trazer um conselho da Cigana Esmeralda para a sua vida, para a sua sexta-feira. Baixe barreiras nesse momento. Ouça a sua leitura com atenção. E vamos. Primeira opção. Sexta-feira. Vamos subir aqui um pouquinho o tripé antes que eu... Deixa eu ver se dá para eu apagar a lâmpada. Acho que não vai dar não, hein? Acho que ainda tá escuro. Vamos lá. Optaurio, Cigana Esmeralda. Cigana, não me desampare. Plano mental. O que essa pessoa tá vivendo? A pessoa amada dos consulentes que se conectaram aqui com a primeira opção. O que essa pessoa está vivendo aqui no plano mental? O que essa pessoa está vivendo aqui no plano mental? Como que está o plano mental de quem se conectou, da pessoa amada, de quem se conectou com a perita? Aqui é um 4 de ouros, chama a carta do avarento. Mais o que, por favor? O que eles estão vivendo? É um 4 de espadas, chama a carta do adiamento. É um 5 de espadas, chama a comparação. O que eu tô vendo aqui é uma pessoa muito provavelmente que tá com uma ideia rígida e com muita dificuldade de tomar novos posicionamentos, de pensar diferente, de soltar alguma coisa que precisa soltar uma ideia, soltar um comportamento, soltar um padrão, soltar algo que está fazendo mal para essa pessoa, que está estagnando a vida dessa pessoa, adiando aqui um futuro promissor, colocando essa pessoa numa energia de competitividade. Ela pode nem estar percebendo o quanto ela está sendo tóxica para ela mesma e para os outros que convivem com ela. O que eles estão vivendo aqui nessa sexta-feira? O que eles estão vivendo aqui nessa sexta-feira? A repressão. No fundo do deck, voltando-se para dentro. Aqui é um 10 de paus, aqui é um 4 de paus. Existe uma frustração porque essa pessoa, apesar de ser livre, ela se sente reprimida. Ela se sente com fardo, com peso, com muitas limitações, tem muitas vozes, muitos ruídos na mente dela. Talvez hoje ela esteja também nem querendo fazer alguma coisa porque ela não está bem mentalmente e emocionalmente, porque essa carta fala das emoções da pessoa.
com a energia da repressão na mesa, a gente pode falar até mesmo de questões espirituais atrapalhando o mental. O que eles estão vivendo dentro dessa circunstância? A abundância, o Criador. Aqui a gente tem energia de mentoria espiritual, solitude, pois é. Aqui a gente tem duas energias, que é um rei de ouros e que é um rei de paus. Duas energias de mentoria, justamente pedindo para que essa pessoa se recolha no dia de hoje. Justamente pedindo para que essa pessoa, se ela não tiver com tanta certeza assim, que ela não tá, se ela não tiver com tanta certeza assim do que ela quer para a vida dela, o melhor é ela se recolher, o melhor é ela se voltar para dentro, o melhor é ela pensar um pouquinho, porque existe um bem e um mal dentro de cada um de nós, e essa pessoa precisa encontrar, todos nós precisamos, mas essa pessoa nesse momento principalmente precisa encontrar essa luz, precisa encontrar essa centelha. Eu tô vendo aqui uma pessoa que muito provavelmente está com a centelha divina apagada. Uma pessoa que está vendo tudo muito cinza. E essa pessoa, ela precisa encontrar esse equilíbrio para se reacender. Então, aqui existe uma estagnação mental e até mesmo uma estagnação material, uma falta de movimentação. Mas eu estou vendo um amparo de mentorias espirituais, porque aqui a gente está falando de mentores, não só de um. Veio aqui, ó, o espírito brincalhão, porque falta leveza. O que está faltando? O avarento é um 4 de ouros, é aquela carta do apego, é aquela carta do peso, é aquela carta da trava. Falta leveza. Para alguns aqui precisa de descanso físico, descanso mental, para que essa pessoa consiga novamente acender o campo, o divino dela, o divino que mora nela. O que eles estão vivendo aqui dentro dessa sexta-feira? O que eles estão vivendo aqui? O que é esse avarento nessa sexta-feira, Cigana Esmeralda? Rainha de Paus. Aqui muito provavelmente é uma pessoa que ela se acha acima do bem e do mal, mas isso aqui tá num descontrole, passou a ser uma sombra, sabe? A certeza dessa pessoa deixou de ser uma coisa boa para ser uma sombra, para ser algo de inflexível. Todos nós precisamos de força, de ter certeza sobre algo, mas ali a Rainha de Paus, junto com essa energia do 4 de ouros, está falando de uma estagnação, uma pessoa que está muito ali, tem muita confiança, de tanto ela ter confiança naquilo que ela está fazendo, ela não tem flexibilidade e ela acaba estagnada. Porque a gente precisa ter confiança, sim, mas a gente precisa também ouvir o outro, a gente precisa também ouvir o mundo. E muito provavelmente é uma pessoa que não está ouvindo nem mesmo a intuição dela. E a Rainha de Paus fica no bloqueio. O que essa pessoa está vivendo nesse 4 de espadas ou adiamento? 5 de pentáculos. Tem um vazio, tem uma carência. Para alguns aqui, essa pessoa está saindo de uma situação, ou necessita sair de uma situação, e ela tem muito medo de sair dessa situação, perder tudo e nunca mais encontrar apoio, nunca mais ter segurança, nunca mais ter estabilidade. Isso aqui é um pensamento dela, é um pensamento negativo,
que acaba travando a vida dela. Para outros aqui, fala de uma pessoa que, por achar que o que ela tem basta, acabou colocando ela numa zona desconfortável ou numa zona de perdas. O que eu tenho basta, não preciso fazer mais nada. Fico adiando, acaba que eu fico perdendo. No passado, essa pessoa aqui, ela foi uma pessoa autônoma, foi uma pessoa muito independente. Ela era, inclusive, muito... Tô vendo aqui uma pessoa que sempre foi muito olhada pelos outros e elogiada. Elogiada por ela ser pioneira, percursora, por ela ser valente. Essa valentia, ela caiu por terra. A carta do carro. Tá faltando um movimento aqui. Mas é o que eu falei para vocês, não adianta ter movimento se essa pessoa não tem certeza. Por isso que existe a energia de mentores espirituais dizendo, para um pouquinho, descansa um pouquinho, faz o movimento quando você tiver certeza. Não se renda à pressão externa. Não é porque o outro é uma pessoa que está aqui ou sempre esteve aqui dependendo da validação do outro, do elogio do outro. O elogio, essa pessoa ela se tornou refém do elogio do outro. E hoje ela não está sendo elogiada. E isso deixa ela desconfortável. É uma forma de dependência emocional, sim. A abundância. Quatro de espadas. Tem um padrinho aqui, ó, dizendo, descansa. Descansa, que enquanto você descansa, o 4 de espadas já tinha vindo ali no adiamento. E esse padrinho, que é um rei de ouros, fala assim, descansa, que enquanto você descansa, a gente toma conta de tudo aqui. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa estar na crista da onda o tempo todo. Você não precisa ser visto e ser o tempo todo o primeiro, estar em primeiro lugar. Você não precisa ficar o tempo todo devendo satisfações para os outros. Você deve satisfações em primeiro lugar para você. Você precisa estar bem. Você precisa estar nutrido. Você precisa se cuidar. Agora é a hora de você se cuidar. É isso que esse mentor está falando. Agora é a hora de você se cuidar. Não é a hora de você pensar na validação externa. Não é a hora de você pensar o que os outros vão achar de você. 4 de copas. Essa pessoa aqui, esse 4 de copas, ele já tinha vindo de alguma forma. Cadê? Não, ele não tinha vindo, mas ele tá na energia da leitura o tempo todo. Eu já tinha mostrado para vocês o voltando-se para dentro, né? Por isso que é a energia do... Aqui, gente, sobre o dia. O dia é sobre meditar o que é melhor para mim. O imperador. O imperador aqui está no fundo do deck. Essa pessoa, ela sempre teve muita certeza do que fazer, de como fazer. E parece que todas as certezas dela caíram por terra. A gente não tem certeza o tempo todo. É uma pessoa que está buscando sentido para a vida dela. Buscando se reacender. Buscando se recolocar como ser humano. Buscando se recolocar como uma pessoa aqui que não precisa o tempo todo estar sendo elogiado, sendo validado, sendo
exaltado, e sim como uma pessoa que precisa estar bem com si mesmo. Mas o que? O que eles estão vivendo aqui nessa sexta-feira que eu posso falar para o meu consulente? Na praticidade, esse 4 de ouro junto com essa rainha de paus, o que vem aqui? Vem um 5 de copas, né? Porque quando você fica presa dentro de uma circunstância onde você pensa que você sabe de tudo, a gente não sabe de nada. A gente sabe do momento. Tem aqui uma tristeza que dá dó dessa pessoa nesse momento. Eu vejo aqui como a energia da desconsolação. Essa pessoa, ela tá inconsolável. Ela tá aqui chorando. E esse choro pode ser um choro reprimido. Porque ela é orgulhosa demais para chorar, mas tem uma desconsolação aqui. É uma pessoa que se sente assim, poxa vida, eu sempre tive respostas para tudo, por que eu não estou tendo respostas nesse momento? Por que as respostas não me vêm? O que eles estão vivendo aqui nessa sexta-feira em relação a esse 4 de espadas e esse 5 de ouros? Na prática, por favor. 8 de copas é o aprender ir embora, o aprender deixar alguma coisa para trás, sem raiva, sem rancor, estar em paz consigo mesmo e entender que você pode ter sido muito feliz num lugar ou não, mas que é necessário aprender a sair das situações do mesmo jeito que você entrou, pela porta da frente. Não, é o deixar ir e não ter pressa de ir, porque você não está saindo corrido, você está saindo por alguns motivos que para você ali nesse momento não te satisfaz mais. Em alguns momentos essa pessoa pensou em abandonar o barco aqui e sair pela porta dos fundos, sair sem avisar ninguém. E os mentores estão falando, não, você precisa ter honra nesse momento. Você precisa sair com honra. Não é sair sem olhar para trás, é sair agradecendo a tudo que você viveu aí. 10 de paus com o carro, o que eles estão vivendo aqui nessa sexta? Rainha de espadas. É uma decisão que essa pessoa precisa tomar. Uma decisão de ir embora. Uma decisão de evoluir. Uma decisão de cortar com algum peso. Cortar com algum sofrimento. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui na vida dessa pessoa que o corpo dela não aguenta mais. A mente dela não aguenta mais. Ela precisa se libertar. Ela precisa de ajuda aqui para ir embora. O rei de ouros com 5 de espadas. Eu vejo esse rei de ouros aqui vigiando. Desculpa, não é um 5 de espadas, é um 4 de espadas. Eu vejo esse rei aqui, que é um mentor, vigiando o descanso da sua pessoa amada. Ele precisa descansar antes de tomar uma decisão. E aí? 6 de espadas. Tem uma mudança aqui que vai acontecer. Uma viagem, uma mudança de consciência. Tem uma partida aqui. E esse 6 de espadas precisa acontecer. Essa mudança precisa acontecer. Essa transmutação precisa acontecer. Por isso que esse movimento está acontecendo. Por isso, inclusive, que algumas coisas não têm dado certo na vida da sua pessoa amada. Às vezes, algumas coisas não dão certo justamente para a gente poder se movimentar e sair de uma zona de conforto. Sair de uma zona onde a gente pensa que a gente sabia de tudo. O que é aqui o rei de paus com 4 de copas? O carro. A gente roda para dizer o quê?
é necessário pensar, é necessário encontrar a si mesmo para encontrar harmonia, para encontrar a direção, para encontrar o caminho, para encontrar um novo movimento. A gente está falando de um novo movimento que essa pessoa precisa fazer. Hoje, não necessariamente, mas um movimento que essa pessoa precisa fazer para mudar a vida dela, para que ela saia de uma frustração e para que ela saia de uma dependência de elogios. Essa pessoa, ela ficou aqui refém de elogios, refém de ser visto como um bom samaritano, refém de ser visto como bom. Essa pessoa, ela não precisa ser boa para os outros ou boa aos olhos dos outros. Ela precisa ser boa em essência para ela. A vida dela precisa fazer sentido para ela, não pro vizinho, que talvez olhe por cima e pensa que ela está bem e ela nem está. Elogie ela pelo carro que ela comprou, mas o carro que ela comprou, sabe-se lá Deus com que dinheiro que ela comprou, ou com que falta de dinheiro que ela comprou. Aqui a gente está falando de uma pessoa que viveu por muito tempo de aparências e que precisa baixar essas barreiras, quebrar com essas situações, né, com essas dependências e viver a verdade dela. E não tem problema nenhum ela ter prestações. O problema são essas prestações se tornarem fardos. O problema é ela não conseguir dormir para atender a expectativa do outro. É isso. É sobre isso, pessoal. Eu peço que vocês deixem o like de vocês. Agradeço muito vocês terem deixado o like aí com bastante frequência. Muito obrigada do fundo do meu coração. Se você ainda não for inscrita no canal, eu te convido a se inscrever. Saiba que é uma honra ter você por aqui. E vamos que vamos saber como essa pessoa está em relação a você. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Vamos lá, espiritualidade, povo cigano, cigana esmeralda, por favor. Para o consulente que se conectou com Pirita, primeira opção. Sexta-feira da pessoa amada, energia dessa pessoa. 5 de paus. O sol. Três de paus. Cavaleiro de espadas. Mais uma. O rei de espadas. Mais uma. A estrela. A gente abre com 5 de paus e o sol. Tem algo aqui sendo elucidado, esclarecido na mente dessa pessoa. Algo que ela estava lutando contra. Pode ser os sentimentos. Essa pessoa entendendo que o sentimento que ela tem por você é mais forte do que ela pode controlar, pode imaginar, pode... É forte, gente. Aqui tem o sol, aqui tem a estrela, mas existe aqui a personalidade de uma pessoa que não se deixa viver o não óbvio, né? Tudo para essa pessoa precisa ser lógico, tudo para essa pessoa precisa ser racionalmente, estrategicamente vivido. E aqui a gente não está falando de exatas, a gente está falando de amor, a gente está falando de sentimentos. E quando a gente fala de sentimentos, é necessário uma fluidez, é necessário que essa pessoa se desarme. Eu vejo essa pessoa ainda muito armada, ainda muito desconfiada.
sem conseguir se entregar. Veja que esse 5 de paus, ele vem e depois vem o sol, mas parece que o que está prevalecendo aqui é a energia da pessoa que luta contra o sol, que luta contra o amor, que luta contra o sentimento. E pensa em você todos os dias e acaba fazendo uma confusão na sua cabeça, na sua vida, na sua mente. Não porque essa pessoa seja confusa, eu não vejo uma pessoa confusa, mas eu vejo uma pessoa extremamente racional, uma pessoa extremamente armada. A gente está falando aqui de uma pessoa armada, de uma pessoa que vive com uma armadura. Você tem uma conexão de alma com essa pessoa, conexão complexa, né? Porque para alguns aqui a alma gêmea, chama gêmea, é muito complexo para você, para ele, para os dois essa relação, porque bate aqui em algumas situações que vocês dois, parece que talvez vocês dois sejam bem resistentes e com personalidade muito forte. Mais o que aqui? O que eles estão vivendo dentro dessa dinâmica amorosa? Pajem de espadas, interferências externas, fofocas, né? Ruídos, pessoas que querem saber mais da vida de vocês do que vocês mesmos. Pode ter uma certa imaturidade por parte dessa pessoa. Cavaleiro de Fogo fala aqui da paixão, fala do que essa pessoa sente e ela não consegue segurar, que é a paixão que ela tem por você, o encantamento, fogo. 4 de paus, essa energia veio para espelhar essa energia veio para ser espelho, reflexo para essa pessoa começar a se entender, a entender a alma dela, o funcionamento da alma dela, porque até então ela entende muito bem do funcionamento do psique dela, né? Do psicológico. Racionalmente ela se entende, ela não entende os motivos da alma dela. E é um relacionamento que traz esse bônus, esse brinde. Você se vendo no outro. Falei para vocês que vocês dois podem ter personalidade muito forte. E essa pessoa, ela pode te considerar uma pessoa difícil. E você também considera ela difícil. Mas sendo que a dificuldade que está no um espelha, está espelhando a personalidade difícil que tem no outro. E a personalidade difícil que eu tô falando aqui é só para vocês entenderem o quanto vocês não estão, talvez, se entendendo por falta de dar o braço a torcer. O Imperador. Aqui a gente está falando de muita rigidez. Muita rigidez. A alta sacerdotisa, caramba, gente. Muita rigidez e pouco contato com o plano superior. Duas pessoas muito, muito, muito intuitivas, mas que talvez você seja um pouco mais, dê abertura um pouquinho mais para essa situação, mas essa pessoa não dá nenhuma abertura. E a vida passa a ser difícil, né? A vida, a conexão passa a ser limitada. Tô falando aqui de uma conexão que muitas vezes tem muita dificuldade de fluir por conta da personalidade de vocês dois, não só de um, dos dois. 7 de pentáculos, tem muitos pensamentos aqui,
tem muita vontade, tem muitos planos, mas eu sinto que para os planos eles saírem do papel, vocês precisam baixar barreiras. Tanto você quanto ele. Você baixa muito mais do que ele ou ela. Mas aqui a gente tem um confronto de titãs. Veja, amor não é sobre competição. Amor não é sobre quem tá certo, quem tá errado. Amor é sobre uma energia de ceder. E não adianta só um ceder. Precisa haver aqui dos dois lados essa flexibilidade. Tem muita falta de paciência aqui. Você quer que dê certo a todo custo e muito rápido. E essa pessoa, ela fica num nível de ansiedade e nervosismo, querendo cortar. Ela não sabe se ela corta, ela não sabe se ela se entrega. Calma. A palavra de ordem aqui é: não se desespere. Não se desespere. Tudo vai entrar no eixo. Com calma. A gente está lidando aqui com personalidades fortes, com pessoas muito decididas, mas que precisam ver esse nível, né, de personalidade forte, de decisão. Até quando a minha personalidade forte não está se sobrepondo ao que eu realmente devo experienciar, ao que eu realmente devo deixar, liberar para que aconteça. Pensa muito em você, mas tem muita rigidez, tem muita dificuldade de deixar fluir. Ok? É isso que eu vejo aqui para você. É uma personalidade de imperador, né? Mas eu tô vendo aqui que esse imperador, ele tá fora do prumo. Escreva aí no campo dos comentários: eu escolho o equilíbrio, eu escolho a harmonia, eu escolho a paz, eu sou equilibrada, eu sou paz. Segunda opção. Vamos ver na segunda opção o que essa pessoa está vivendo no campo mental. Optiácigana Esmeralda. O que essa pessoa está vivendo no campo mental. A simplicidade. A solitude. O mestre. Existe uma maestria aqui em fazer. Essa pessoa sabe fazer muito bem alguma coisa, mas o que eu tô percebendo? Que ela tá se afastando de todo mundo. Que ela não tá deixando ninguém fazer por ela. Isso não é bom. Não é bom para ela, não é bom para a sociedade. Em alguns casos aqui, essa pessoa ela é responsável por alguma coisa que só ela sabe fazer. Ali no meio dela. Se ela não tá bem, ninguém faz e o negócio não sai. Ela não tá passando esse conhecimento. E aqui a espiritualidade está pedindo isso. Passe esse conhecimento. Seja leve. Seja leve com aquilo que você sabe, com aquilo que você sabe fazer com maestria. Aquilo que você sabe fazer com maestria, o outro pode aprender com você. E você não vai perder lugar para ninguém. O que eles estão vivendo? A comparação com o florescimento, 5 de espadas com a rainha de ouros. Tem muito uma coisa assim... Será que se eu ensino o outro a fazer, eu não perco o meu lugar?
Será que eu não vou ficar sendo comparado com a outra pessoa que faz a mesma coisa que eu? Essa pessoa ela tem muito medo de perder algum destaque, algum trono, algum... a gente está falando de destaque na vida dela. E o que era simples passou a ser não tão simples assim. O que era fluido passa a ser não tão fluido assim, porque existe aqui uma energia de meu amigo, deixa as coisas fluir, deixa a vida fluir, floresça, você vai crescer muito mais do que você pensa. O que eles estão vivendo aqui, nesse florescimento? A existência virou aí, mais o quê? O condicionamento, pois é, o mago com o diabo. Bem, eu vejo que essa pessoa muito provavelmente está vivendo aqui algo que deveria ser leve, está se tornando uma prisão para ela. Algo que deveria ser fluido está se tornando denso para ela. Ela se acha muito diferente, muito melhor do que as outras pessoas. No fundo do deck tem a paciência. Eu vejo aqui essa pessoa sem tato para ensinar alguma coisa a alguém. Ela deve... Olha, gente, ninguém deve nada. Mas aqui tá falando que essa pessoa, muito provavelmente, ela pode ajudar muito com um ensinamento. Quando ela começa a se colocar numa postura de abertura, quando ela começa a se colocar numa postura de sem medo. Eu vejo essa pessoa com medo. E o interessante aqui é que ela não precisava ter medo, porque ela é mestre, ela domina uma técnica. Ela só precisa ensinar, ela só precisa se libertar de um condicionamento, de ser ela sempre que faz aquilo. Aqui eu tô vendo muito perfeccionismo. Eu sou perfeito, só eu que sei fazer. Já tentei ensinar outras pessoas a fazerem, ninguém faz do jeito que eu quero. Ninguém... Tem aqui uma coisa que essa pessoa ou ela precisa delegar. Isso é na casa dela, na vida dela. Ou é uma coisa aqui que essa pessoa precisa pedir ajuda. A vida se tornaria mais simples, mas ela está numa solitude aqui. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Clarifique essa leitura para sexta-feira. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo, hype o vídeo. Se você não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. Clarifica essa leitura, Cigana Esmeralda, simplicidade. A Rainha de Espadas. Tem um posicionamento aqui muito rígido diante de algo que poderia ser simples. Tem um posicionamento aqui que deixou de ser... avançou a linha do simples para ser... Essa pessoa não está nada moderada, sabe? Ela deixou de ser moderada para ela ser exagerada dentro de uma situação aqui. Tem um exagero. Um exagero. O que poderia ser simples está sendo pesado. A solitude.
Cavaleiro de Copas. Tem pessoas oferecendo ajuda. Tem pessoas dispostas a aprender com ela. Ela pode dizer assim, mas ninguém quer fazer, ninguém... nos dias de hoje a gente não encontra pessoas dispostas a aprender. Nos dias de hoje a gente não encontra jovens que queiram realmente. Ela encontra. Mas ela não está olhando para esses jovens ou para essas pessoas com um olhar generoso do professor. Aqui a vida está pedindo dessa pessoa que ela seja professora de alguém, instrutora, mentora nesse momento. E ela está se colocando numa posição aqui de superioridade, a comparação. A Imperatriz. Pois é, ela está se colocando num pedestal, né, gente? Eu sou o bom, eu sou a boa, só eu que sei fazer. Pelas mãos dos outros não vai sair igual. Claro que não. Não vai sair mesmo. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas, elas agem diferente. Elas têm formas de fazer diferente. Cada um tem sua autenticidade. E é isso que essa pessoa não está enxergando. Que a autenticidade, ela é única. A vida só está pedindo aqui dela um pouquinho de paciência com alguém. Em alguns casos aqui, esse alguém é ela mesma. Ela precisa aprender uma nova técnica, aprender uma nova forma de fazer alguma coisa, mas ela fala assim, ninguém me ajuda, mas ela não está aberta a essa ajuda. As de paus. É necessário aqui um recomeço. Para que essa pessoa floresça na vida, é necessário que ela se abra para algo que o espírito está trazendo, algo que o espiritual está trazendo. Olha, ela está segurando aqui esse 10 de paus, esse fardo sozinha, e ela não está percebendo. O tempo todo eu vou falar isso para vocês nessa leitura. O que poderia ser simples está sendo muito complicado, porque essa pessoa ela está complicando a vida dela. A existência. A carta do julgamento. Em alguns casos aqui, essa pessoa está transmutando. Está sendo complicadíssimo para ela transmutar. Está sendo a parte mais desafiadora da vida dela, transmutar. Alguns aqui já desistiram de lutar contra o movimento, o fluxo. Que isso aqui é fluxo divino. É a vida falando, vamos, bora para frente. Essa pessoa, ela tá tomando aqui a pílula da sabedoria. Para ela tem um gosto amargo. Três de ouros. Chegamos ao que nós estamos falando desde o início. Essa pessoa, ela precisou, tá precisando aprender ou ensinar sobre algo. Ela estava completamente na defensiva. Não queria perder o posto dela, não queria sair do papel de só eu que sei fazer. E isso agora não é mais um problema para ela, a partir do momento que nunca foi, era um problema na mente dela. Isso aqui está sendo desbloqueado. O que está acontecendo? Está havendo um desbloqueio numa energia aqui de facilitar o acesso para um conhecimento, de um conhecimento para uma outra pessoa. Ou ela se abrindo, né, para um conhecimento. Sexta-feira, vida prática, o que isso está influenciando aqui? 8 de ouros com rainha de espadas.
tem um movimento aqui, um movimento corajoso, um movimento que há muito tempo essa pessoa precisava fazer, mas ela estava com medo de fazer. O Cavaleiro de Paus também fala aqui de alguém chegando. Alguém chegando, uma informação chegando. E essa informação vem com são boas novas. 9 de bastos. Energia da resistência, né? Energia da resistência e da confiança. Ninguém é melhor nem pior. Nós somos todos únicos. A sabedoria do mestre. Somos todos únicos nas nossas especificidades. Rei de copas, amadurecimento. Amadurecimento emocional. Em conexão com suas próprias emoções. Entendendo que ninguém pode tirar aquilo que é seu. Ou aquilo que nunca foi seu. Aquilo que é seu, aquilo que nunca foi seu, nunca será. O homem pendurado, uma nova visão. Aqui a vida dessa pessoa está virando do avesso. Ele se permitiu que a vida virasse do avesso. Está sendo melhor assim. Pelo menos por hoje está sendo melhor assim. Por enquanto está sendo melhor assim. Precisa de renascimento. Ás de paus. Já tinha vindo, né? Vem com renascimento, novas ideias. Quando eu começo a ensinar as pessoas sobre o que eu sei, novos insights vêm. E essas pessoas que eu penso que eu estou ensinando, essas pessoas, elas contribuem muito comigo. Aí é que está o jogo, né? Pensa que a gente está ensinando e a gente está mais aprendendo do que ensinando. Mais uma. 7 de copas. Essa pessoa, ela tá vendo aqui também que a vida, ela não precisa ser vista de uma forma só. Aqui tem um descanso no oculto. Eu preciso de descanso e eu tenho várias formas de ver uma situação. Quando eu me coloco rígido, quando eu me coloco travado, eu não consigo ver a forma mais fácil, a forma mais simples. Mas quando eu me coloco em receptividade, eu consigo fluir, eu consigo aprender e eu consigo ensinar. Ok que a vida está sendo revirada, né? A minha vida está sendo revirada. Mas eu precisava disso para que algo novo entrasse. Para que eu começasse a me sentir também mais vivo. Essa pessoa, por mais que ela tivesse resistido, ela resistiu muito aqui a uma mudança, agora ela está percebendo o quanto essa mudança foi necessária, é necessária, e o quanto essa mudança vai beneficiar ela a longo prazo. Uma mudança que ela tanto resistiu, que ela tanto teve medo, né? Vindo aí para mudar padrões repetitivos e tirar ela de um condicionamento. Vamos ver aqui o que essa pessoa está, como essa pessoa está em relação a você. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Essas duas leituras, as leituras são específicas, tem horas que fala com pessoas muito assim, coisas que algumas pessoas não vão entender e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, continua sendo válida para o coletivo. Porque tem pessoas que colocam, eu não entendi nada. É porque não era para você, não tem problema não.
Da próxima vez talvez seja. Vamos lá. Como essa pessoa está em relação a você? O julgamento. Como essa pessoa está em relação ao consulente, o julgamento. Clarifica esse julgamento. 3 de copas e tá. Seis de copas, essa pessoa que ela quer retornar para sua vida. Aqui a gente está falando de um retorno. Aqui a gente está falando de saudades. Aqui a gente está falando de uma pessoa que há muito tempo não se entrega da maneira que ela sente que ela pode se entregar. Qual é a energia aqui? É a energia de entrega. Uma pessoa que sente assim, poxa, eu dei muito pouco. Rei de espadas. Eu dei muito pouco e cortei o melhor que nós poderíamos ter vivido. Hoje eu estou entendendo o quanto que eu posso ter perdido meu tempo, o quanto que eu posso ter me colocado em sofrimento por conta de pensamentos bobos, limitantes. Uma pessoa que a estrela. Essa pessoa aqui, ela está despertando para um sentimento profundo que ela tem por você. 9 de espadas, mas que ela desperdiçou, ou que ela não valorizou, ou que ela fez pouco caso. Sem perceber, consciente ou inconscientemente. Mas agora ela tem muita consciência que ela fez pouco caso do sentimento que é forte. Da relação, que é uma relação que pode se tornar estruturada se ela colocar força. O que é esse julgamento aqui? O que é esse julgamento? 9 de espadas. Eu vejo uma pessoa aqui que tá... fazem 20 dias que essa pessoa, ela tá pensando muito no que vocês viveram e entendendo que ela pode ter sido equivocada com você. Entendendo que ela pode ter sido rude com você. Entendendo que ela pode ter jogado a sorte fora. 3 de copas. O homem pendurado. Essa pessoa muito provavelmente está te vendo feliz, alegre. E a vida dela de ponta cabeça. E se você estivesse lá, as coisas estariam melhores. 6 de copas. 6 de pentáculos. Essa pessoa, ela está percebendo o quanto que ela poderia ter sido equilibrada, o quanto que ela poderia ter sido boa para você e ela foi mesquinha. Ela foi insuficiente. Tô falando aqui de uma pessoa que sente que ela foi insuficiente com você. Existe desejo de melhoria. Cavaleiro de espadas e 10 de paus. Essa pessoa, ela se arrepende de alguma coisa que ela falou, de alguma coisa que ela fez, de alguma atitude aqui. Alguma atitude que foi bem pesada, né? Que trouxe afastamento. Mesmo se não trouxe afastamento, colocou empecilhos. Te desagradou. Mais uma. As de copas. É uma pessoa que quer um novo início com você.
A gente está falando de uma pessoa que tem sentimentos verdadeiros. No fundo do deck tem a carta, eu acho que é os enamorados. É o 2 de copas. Gente, aqui essa pessoa está descobrindo, redescobrindo que vocês juntos... Tá vendo aqui 3 chamas? Que vocês juntos trazem essa energia da Santíssima Trindade. Vocês dois juntos manifestam a energia do amor, da compaixão, a energia da cura, a energia da mutação. Parece que ela tá pensando assim, poxa, será onde eu tava que eu não percebi isso tudo? Será onde eu tava que eu passei tanto tempo sem enxergar o óbvio? Sem enxergar o óbvio que estava ali diante de mim. Entendem? Amor, a gente está falando sobre amor verdadeiro que essa pessoa desperdiçou, não enxergando o óbvio. Está falando de arrependimento e está falando aqui dessa pessoa olhando para esse amor, olhando para esse sentimento, entendendo que precisa correr atrás aqui do tempo perdido, que o Cavaleiro de Espadas vem falar de correr atrás do tempo perdido. É isso. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Leituras particulares, chame através do WhatsApp. Um grande beijo. Op, tchau, oriô.